Eu morri, e naquele instante, Jesus me mostrou uma verdade que muitos evitam, uma verdade profunda sobre o recomeço após o divórcio. Pode parecer ousado demais, eu sei, mas por favor, não desvie o olhar tão rápido. Se você é cristão, já se divorciou, está pensando em se casar novamente, ou ainda carrega marcas do passado, talvez essas palavras mexam profundamente com você, como mexeram comigo. Porque o que ele me revelou me fez cair de joelhos, em pranto. Ele me mostrou almas presas em dor, sufocadas por uma angústia invisível, simplesmente porque nunca ouviram a verdade. E então, ele disse algo que ecoa em mim até hoje. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Desde então, essa pergunta não me larga. Será que a forma como estou vivendo está realmente alinhada com a vontade de Deus? Talvez você discorde, talvez até se irrite, mas, por favor, me permita contar tudo. Se Jesus é a verdade, então você merece conhecê-la, mesmo que ela machuque, mesmo que abale suas certezas. Naquele dia, tudo começou como qualquer outro. O céu ainda estava cinzento quando abri os olhos, e a luz que passava pelas cortinas era suave, quase como um carinho. Lembro com clareza da paz daquele momento. Meu marido, Mark, ainda dormia. A respiração dele era constante e tranquila. Fiquei olhando por um tempo, sorrindo, em parte porque me sentia amada, em parte porque eu tentava convencer a mim mesma de que estava tudo bem. Levantei devagar, sentindo o chão frio de madeira sob os pés. A cozinha continuava como sempre, tudo no lugar, arrumado. Preparei o café, como faço todo dia. O cheiro invadiu o ambiente, acolhedor, familiar, mas por dentro algo se movia, um incômodo silencioso, impossível de explicar, uma inquietação vaga, como um nó apertado no peito, invisível por fora, mas forte o bastante para me tirar o fôlego. Sempre tento me lembrar de que sou abençoada. Deus me deu Mark, uma nova chance, um novo começo, e eu acredito nisso. Pelo menos tento acreditar. Fui casada antes. É um capítulo antigo que prefiro manter fechado. Raramente falo disso, nem mesmo com Mark. É como uma cicatriz que finge estar curada, mas que de vez em quando volta a arder, bastando um olhar, uma frase solta, ou mesmo o silêncio entre duas pessoas. Tenho vivido assim, dividida entre dois mundos. De um lado, tudo parece perfeito. Emprego estável, marido carinhoso, uma casinha aconchegante. Do outro, há um silêncio dentro de mim, cheio de dúvidas, arrependimentos e um medo que nem sei nomear. Meu primeiro marido, eu o amei com tudo que eu tinha. Conheci Davi quando ainda acreditava que o amor bastava, e foi com ele que minha fé, meu coração e meu destino começaram a se partir, pouco a pouco. O resto dessa história é o que transformou tudo, mas isso eu preciso te contar com calma, porque às vezes a verdade que a gente evita é exatamente a que pode salvar nossa alma. Eu tinha apenas 22 anos naquela época, jovem demais, cheia de sonhos, acreditando que o amor, por si só, seria suficiente para superar qualquer obstáculo. Eu era a sonhadora intensa, cheia de entusiasmo, sempre imaginando um futuro perfeito. Ele, mais reservado, delicado, introspectivo. Nos conhecemos no grupo de jovens da igreja. Orávamos juntos, cantávamos nos cultos e todos diziam, vocês formam um casal lindo. E eu acreditei. Quando nos casamos, pensei, Deus me deu esse homem. Caminhei até o altar vestindo branco, com o coração transbordando de esperança, achando que estava começando uma vida sagrada ao lado de alguém escolhido por Deus. Mas talvez eu estivesse enganada. As rachaduras não surgiram de uma vez. Vieram devagar, em detalhes quase imperceptíveis. Ele trabalhava muito. Quando chegava em casa, o silêncio era seu único idioma. Eu, por outro lado, sempre quis partilhar, conversar, abrir meu mundo. Com o tempo, percebi que falava sozinha, como quem grita para uma parede. No começo, achei que fosse o estresse do trabalho, mas a verdade é que a conexão entre nós se perdeu. Tentamos de verdade. Fizemos terapia de casal, tivemos momentos em que ele me abraçava e dizia, vamos ficar bem, só que nada mudava. O abismo só aumentava. Eu ansiava por ser ouvida, por ser acolhida com palavras e gestos que expressassem sentimento, mas ele amava de um jeito diferente, e eu não tive paciência para aprender esse jeito. Por muito tempo, culpei ele. Depois, culpei a mim mesma. Pensava, será que estou esperando demais?
Ou fui eu que estraguei tudo? Havia dias em que eu ficava no chuveiro, deixando a água escorrer com vontade de gritar: Deus, por que me sinto tão sozinha? No fim, quando já estávamos exaustos, decidimos nos divorciar. Sem brigas, sem escândalo, só duas pessoas se despedindo em silêncio. Ele assinou os papéis primeiro. Eu assinei depois, com a mão tremendo tanto que mal conseguia segurar a caneta. Foi como se tudo dentro de mim desmoronasse. Um sonho, uma promessa sagrada, tudo em pedaços. Durante aquele período eu me apeguei à oração. Pedia a Deus: se for tua vontade, me dá paz. E por um tempo achei que tivesse recebido. Senti alívio, como quem finalmente para de lutar contra a corrente. Mas hoje, olhando para trás, já não sei se aquilo era paz ou apenas um tipo de dormência da alma depois do trauma. Muita gente na igreja tentou me consolar. Diziam: talvez Deus tenha algo melhor para você. E embora essas palavras viessem com boas intenções, elas não alcançavam a profundidade do que eu sentia. Porque não era só o fim de um casamento, era o fim de uma fé que eu tinha construído em cima de um ideal, e o início de uma longa conversa entre mim e Deus, onde nem sempre encontrei respostas, mas aprendi aos poucos a olhar para a verdade com menos medo. Talvez Deus tenha te livrado de um casamento errado. Por muito tempo eu me agarrei a essa frase como quem se agarra a uma boia em alto mar. Eu precisava acreditar nisso, porque se não fosse verdade, eu teria que encarar uma pergunta que doía só de pensar. Será que eu abandonei uma aliança sagrada? É difícil explicar, mas existe um tipo de dor que fica ali, calada, mesmo quando você tenta silenciar tudo com justificativas. Uma voz suave, quase imperceptível, que sussurra: você devia ter ficado. Eu escondi esse sentimento bem fundo, onde ninguém pudesse encontrar. Me convenci de que o passado deveria ficar no passado e repeti para mim mesma: agora é uma nova história. Vou recomeçar. Mas a verdade é que, no fundo, eu nunca consegui me perdoar por completo. Conheci Mark quase 2 anos depois do divórcio com David. Naquela época, eu não estava procurando por ninguém. Tinha decidido viver sozinha por um bom tempo, orando, me curando, tentando me reconectar com Deus. E foi justamente nesse momento, em meio à minha vulnerabilidade, que Mark apareceu como um sopro de vida nova. Nos conhecemos num seminário para empreendedores cristãos. Ele era alto, com um sorriso gentil, olhos que transmitiam paz e uma voz que parecia acalmar a alma. Também era divorciado. Nossas histórias se pareciam. Frustrações, feridas antigas, mas também o desejo sincero de tentar de novo, com mais maturidade, mais fé, mais verdade. Mark é um homem bom. Ama a Deus, ama as pessoas e me ama com um cuidado diferente. Não com aquele ímpeto ardente da juventude, mas com paciência, presença e ternura, coisas que, para mim, hoje têm um valor imenso. Naquele momento, estar com ele parecia um presente de Deus, como se o Senhor estivesse dizendo: eu ainda te vejo, eu quero acreditar nisso. Aliás, eu preciso acreditar, porque decidir se casar de novo não foi algo leve ou simples. Há noites em que deito e oro, mas o coração continua inquieto. Às vezes abro a Bíblia e meus olhos caem em passagens duras que falam de adultério, de votos quebrados, e eu me pego folheando depressa, tentando não parar nelas. Mas eu não escolhi abandonar meu marido, penso. Eu orei, eu procurei paz. Amigos me disseram: você merece ser feliz. Outros diziam: Deus é o Deus da segunda chance. E alguns apenas se calaram. Eu escolhi me apegar às palavras que me davam consolo. O segundo casamento foi simples, mas cheio de significado. Usei um vestido marfim discreto, mais maduro que o da primeira vez. Ao entrar no salão não chorei, apenas sorri. Era como se uma parte de mim dissesse: sim, eu ainda acredito. Afinal, quem quer passar a vida preso às lembranças de um fracasso? Os primeiros anos com Mark foram serenos. Trabalhávamos juntos, caminhávamos de mãos dadas ao entardecer, participávamos de um pequeno grupo de oração. E mesmo com todas as perguntas que ainda ecoam por dentro, havia uma paz que não vinha da ausência de conflitos, mas da presença de algo mais profundo, a esperança de que, mesmo entre os escombros, Deus ainda é capaz de reconstruir uma vida. Na igreja, entre orações e louvores, nunca me senti ferida por você, e sou grata por isso. Mas mesmo assim, no fundo, ainda escuto aquele sussurro: tem algo fora do lugar. Não é algo óbvio,
nem algo que se possa apontar com o dedo. É apenas essa sensação persistente de que falta alguma coisa, de que há algo não resolvido. Confesso que já não leio a Bíblia com a mesma profundidade de antes. Sempre que me deparo com trechos sobre divórcio, novo casamento ou a santidade do matrimônio, sinto um aperto por dentro. Às vezes penso em parar e refletir, mas viro a página depressa. Fico me perguntando, Deus me ama. Como Ele poderia me condenar? E continuo passando os olhos pelas palavras, como se quanto mais rápido eu lesse, menos elas pudessem me tocar. Só que a verdade, ela não desaparece só porque a gente tenta ignorar. Eu achava que tinha deixado o passado para trás, mas aprendi da forma mais dura que aquilo que não é tratado à luz permanece à espreita, como uma sombra que nunca vai embora, mesmo nos dias mais calmos. Lembro perfeitamente da última vez em que a luz atravessou a janela da cozinha naquela manhã. O céu estava cinza claro, sereno. O aroma do café recém-passado enchia o ar, e eu escutava a risada suave de Mark, vindo da sala, lendo alguma mensagem no celular. Estava tudo tão normal que chegou a parecer estranho. Talvez tenha sido exatamente essa normalidade que me fez ignorar a pontada repentina na cabeça, como um raio que vem e vai embora sem aviso. Mas poucos minutos depois, tudo desabou. Primeiro, veio uma pressão sufocante no peito, como se algo apertasse com força. A dor era aguda, fria, como uma lâmina atravessando o coração e se espalhando rapidamente pelos braços. Tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. O ar ao redor ficou pesado. Minha visão embaçou. Os sons foram desaparecendo como se o mundo estivesse se afastando de mim. Ouvi a voz de Mark me chamando, distante, como se ele estivesse no fundo de um poço. Tentei responder. Tentei dizer alguma coisa. Me perdoa, um adeus. Mas minha boca já não se movia. Tudo o que me veio à mente foi, eu vou morrer. E imediatamente pensei em Mark. O que ele vai fazer se eu não acordar? Então, uma voz mais suave, profunda, ecoou dentro de mim. Você está pronta? E eu não tinha uma resposta. De repente a dor desapareceu. Não como um alívio, mas como se alguém tivesse arrancado todas as sensações do meu corpo. Não havia mais peso no peito. Havia mais nos pulmões, batido no rosto, exatamente, mas também não estava em pé. Minha consciência viva, observando tudo acontecer diante de mim. Mark estava ajoelhado ao meu lado, desesperado, me sacudindo com força, tentando me trazer de volta. Tudo aconteceu rápido, mas para mim, cada segundo parecia se esticar, como se o tempo estivesse se arrastando. E o mais estranho de tudo, eu não sentia medo. Não havia dor, nem barulho, nem preocupação. Apenas um silêncio absoluto, uma paz tão profunda que eu nunca tinha conhecido antes. Talvez você já tenha se perguntado como é a morte. Para mim não foi um fim. Foi mais como atravessar uma porta entreaberta, na ponta dos pés, sem alarde. É um sentimento estranho, uma mistura de pânico e serenidade. Como se você soubesse que está prestes a vivenciar algo que está além de qualquer lógica, mas mesmo assim, não quer voltar atrás. Eu cruzei esse limiar, e o mundo que encontrei do outro lado era completamente diferente. Não sei o momento exato em que deixei meu corpo. Só sei que o vi ali, imóvel, enquanto Mark chorava e repetia meu nome entre soluços. Ele me sacudia, gritava, e embora eu não ouvisse com os ouvidos, eu escutava tudo com a alma. Era como se as emoções dele atravessassem meu ser. O amor desesperado, o medo, a impotência. Eu sentia tudo. Queria dizer que estava bem, que a dor tinha ido embora, que eu ainda estava ali, de algum modo, mas eu já não tinha boca, nem língua, nem voz. E, curiosamente, nem sentia mais necessidade de falar. Tudo o que existia agora era sentimento. E então comecei a ver, não com os olhos, mas com algo maior. Tudo ao redor brilhava. Uma luz viva, pulsante, que não apenas iluminava, mas comunicava algo. Era como se cada raio tivesse sua própria melodia, uma canção de alma. Eu via através das paredes, da carne, via os fluxos de energia que dançavam ao redor de Mark, como fios delicados e cintilantes ligando-o ao mundo, a mim. Eu não apenas enxergava sua forma, eu o conhecia. Suas angústias, seus medos mais íntimos, aquelas orações que ele nunca teve coragem de dizer em voz alta. Tudo era revelado diante de mim com uma clareza absoluta. O som cessava.
Mas não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio, como se tudo estivesse em atenção, ouvindo. Foi nesse momento que percebi uma presença, sem forma, sem rosto, mas repleta de majestade. Eu não via, mas sabia que havia alguém muito próximo, alguém que me conhecia por inteiro, que me observava com uma consciência imensamente superior à minha. E então, comecei a sentir algo diferente. Uma espécie de gravidade, como se fosse ser levada a um lugar ainda mais profundo. E dentro de mim, uma única certeza crescia. Eu não estava mais na mesma realidade. Eu estava além. Era como se algo dentro de mim soubesse. Eu estava prestes a atravessar um ponto sem retorno. Aos poucos, tudo ao meu redor foi se desfazendo. A sala sumiu. A casa desapareceu como névoa soprada pelo vento. De repente, me vi em um espaço sem fim, escuro mas acolhedor. Não era uma escuridão assustadora. Era suave, como se mãos invisíveis me envolvessem com cuidado. Ali, não havia tempo, nem direção. Eu não sentia medo, mas também não conseguia dar um passo. Tinha a sensação de que algo me chamava, alguém me esperava adiante. E o tempo, se é que ainda existia, parecia ter parado completamente. Foi então que vi, à distância, como se surgisse de um lugar sem medidas, uma luz. Não era uma luz qualquer, não feria os olhos, não cegava, pelo contrário. Ela parecia me reconhecer, e sem som, me chamava. Era como se eu tivesse nascido para retornar a ela. Eu não andava, tampouco era puxada. Era como se eu pertencesse àquela luz. E a cada avanço, algo dentro de mim se desprendia, como camadas da alma se dissolvendo. Não enxergava apenas com os olhos, eu sentia com o espírito. Aquela luz era viva. Era como uma presença que conhece o amor e sabe olhar, abraçar, acolher por inteiro. Naquele brilho existia um amor sem condições, mas não era um amor vago ou frágil. Era uma pureza tão intensa que diante dela eu não conseguia esconder nada. Comecei a tremer, não de medo, mas de reverência, porque eu sabia, estava me aproximando da verdade, e a verdade não precisa gritar para ser ouvida, ela só precisa existir. Foi então que eu o senti. Não primeiro pelos olhos, mas por dentro. Era como se ele estivesse não apenas diante de mim, mas também dentro de mim. E ele me conhecia. Cada parede que construí, cada desculpa, cada máscara que usei ao longo da vida, ele via tudo. Ali, diante daquela presença, eu me sentia totalmente exposta. Nunca me senti tão pequena. E conforme a luz se aproximava, uma figura começou a emergir de seu centro. Não como nas pinturas, não havia túnica branca radiante, nem auréola sobre a cabeça. Mas dentro de mim, sem dúvida alguma, eu sabia. Era Jesus Cristo. Ele estava ali e não precisava se mover, porque tudo nele era amor e poder. E então, ele olhou para mim e, meu Deus, aqueles olhos não olhavam apenas para mim, atravessavam tudo, cada memória, cada palavra, cada decisão que tomei. Desde minha infância até o último instante, tudo estava exposto naquele olhar. Mas o que me fez cair de joelhos não foi o peso da exposição, foi o amor, um amor firme, imutável. Ele sabia de tudo, e mesmo assim me olhava com uma compaixão sem limites, com uma verdade que não recua. Ele não falou com palavras, mas eu ouvi, como se sua voz falasse direto ao meu espírito. Minha filha amada, você sabe quem eu sou, e eu conheço o seu coração. Eu tremia, não conseguia dizer uma só palavra, apenas abaixei a cabeça. E, se uma alma pudesse se curvar, a minha teria se inclinado profundamente, mas não por medo, era reverência, um respeito tão verdadeiro que transbordava. Ele não estava irado comigo, mas seu olhar não era permissivo. Não havia sombra alguma nele, nem espaço para engano, mas também não havia rejeição para quem se arrependia de coração. Pude ver algo como uma coroa luminosa ao redor dele, e dessa luz, ondas se espalhavam, doces, mas ao mesmo tempo assustadoramente verdadeiras. E foi nesse momento que minha vida voltou diante dos meus olhos. Cada escolha, cada palavra, tudo o que aceitei e tudo o que fingi não ver. Me vi naquele segundo casamento, com os olhos erguidos, mas o coração desviado. Me vi folheando a Bíblia, passando rapidamente pelas páginas que incomodavam. Me vi tentando justificar atitudes em nome da paz, enquanto minha alma corria para longe da luz. Mas ele não precisou me dizer nada, porque eu já tinha entendido. Diante dele, não cabem mais desculpas, nem negação,
só a verdade e um amor que não se abala. Então, ele falou. E cada palavra parecia algo que meu espírito já conhecia desde antes da minha existência. Era uma voz suave, mas carregada de autoridade, inabalável, mas sem condenação. Minha filha, eu te amo, mas você precisa entender o que é real. Chorei, mas não por ter sido repreendida. Chorei porque ele alcançou o lugar mais profundo de mim. Aquele cantinho escuro onde eu escondia minhas dúvidas, minhas inseguranças e as perguntas que sempre tive medo de fazer. Foi então que Deus me mostrou algo. Uma imagem viva, cheia de significado. Revivi meu primeiro casamento. Só que agora, com um olhar que ia além do que os olhos humanos enxergam. Não era apenas uma cerimônia bonita numa igreja, nem apenas uma promessa entre duas pessoas. Eu vi os votos subindo como incenso, brilhando como luz diante do céu. E entre mim e meu primeiro marido, um fio sagrado se revelava, fino, brilhante, mas inquebrável. Aquela aliança, eu compreendi, não era um contrato qualquer, era um voto diante de Deus. E ele não esquece votos. Naquele instante, fui tomada por um temor reverente. Percebi a seriedade daquilo que eu tinha tratado com descuido. Tudo em minha vida começou a ser iluminado de outro modo. As justificativas, os acordos silenciosos, as passagens da Escritura que eu tinha preferido ignorar. Tudo ali diante de mim. Eu entendi, enfim, eu havia buscado a paz, mas tinha feito isso fugindo da verdade. Mas você não me buscou. Você escolheu aquilo que é aceitável aos olhos humanos, mas não aquilo que é justo diante do céu. Essas palavras não foram ditas com raiva. Pelo contrário, vinham envoltas num amor que não desiste, mesmo quando o coração se afasta. E ainda assim, eu pude sentir a dor em seu olhar, não por mágoa, mas por saber o que me aguardaria se eu não voltasse para a verdade. Foi então que ele deixou claro: o pacto permanece válido diante dele, até que a morte nos separe. Nenhum outro casamento pode substituir o que foi santificado por ele. Não se pode chamar de novo aquilo que nunca teve suas raízes verdadeiramente confrontadas. E naquele instante, tudo o que eu tentei esconder veio à tona. Cada pensamento, cada justificativa, cada mágoa não perdoada, cada sorriso forçado que escondia um coração fechado. Deus viu tudo e ainda assim me amou. Desabei, não com o corpo, mas com a alma. Em meio às lágrimas, tudo o que consegui dizer foi: eu não sei. Achei que estava fazendo o certo. Só queria recomeçar. E o Senhor respondeu: eu não rejeito um coração arrependido, mas é preciso caminhar na verdade. A liberdade que você tanto busca só existe na luz. E ali eu compreendi: o verdadeiro amor nunca entra em conflito com a verdade. É a verdade que nos leva de volta ao amor. Ele continuou: Sara, você foi muito perdoada, já chorou tantas vezes, orou com sinceridade, e eu conheço o seu coração. Eu sei que você deseja andar comigo de forma íntegra, mas há uma coisa que precisa encarar, não com medo, mas com a verdade. Naquele momento, foi como se uma porta se abrisse dentro de mim. E então ele disse: o seu primeiro pacto ainda está de pé. Seu primeiro marido continua vivo. E você sabe que ele não cometeu adultério para que esse pacto fosse desfeito. Segundo a minha palavra, vocês se divorciaram de forma legal diante dos homens, mas não diante de mim. Eu fui testemunha dos votos que vocês fizeram. E eu não esqueço votos. Cada palavra era como uma flecha que atravessava minha alma, não por dor, mas porque eu sabia que era verdade. Jesus olhou nos meus olhos, e não havia como esconder nada daquele olhar, e disse: você se casou novamente. A pessoa que você ama está com você. A sociedade aceita. A igreja pode até celebrar uma cerimônia. Mas diante de mim, se não há fim legítimo para o primeiro pacto, o segundo é uma sequência de algo que a minha palavra chama de adultério. Eu mal conseguia respirar, mas ele não parou por aí, porque a verdade, quando é de Deus, sempre vem acompanhada da luz. Então ele explicou: eu perdoo os pecados quando há arrependimento. Meu sangue limpou o seu passado, mas perdão não significa permissão para continuar em algo que eu já chamei de pecado. A graça não é uma licença para quebrar a lei, é a força para deixar o erro e escolher a obediência. E ali, eu senti uma luta enorme dentro de mim. Como mudar algo que já foi construído? Como soltar a mão de alguém que eu amo? Como recomeçar de novo? Ele foi alguém que me ajudou a me reerguer depois de um coração despedaçado. Alguém que segurou minha mão quando eu achei que não conseguiria mais caminhar. Mas hoje, aqui onde estou,
Compreendo algo que antes eu não queria ver. O amor verdadeiro nunca entra em conflito com a verdade, e a paz que um dia procurei no abraço de outra pessoa não chega perto da luz quente e pura que agora envolve todo o meu ser. Deus, naquele momento, não me deu uma ordem. Ele não me impôs um caminho. Simplesmente me colocou diante da verdade, clara, viva, inegociável, e me deu liberdade para escolher. Não era uma escolha entre medo e conforto, era entre obedecer ou seguir a mim mesma. E então ele falou com uma suavidade tão delicada quanto o vento, mas que fez meu coração inteiro estremecer. A verdade não te aprisiona, Sara. É ela quem te liberta. Nesse instante, o Senhor ergueu a mão e diante de mim surgiu uma visão como uma revelação espiritual. Eu vi duas casas. A primeira era antiga, com paredes rachadas, a base inclinada, mas ainda de pé. Ao lado dela havia uma nova, construída às pressas sobre um solo aparentemente firme, bonita por fora, pintada com capricho, mas sustentada sobre os mesmos alicerces quebrados da casa antiga que nunca tinham sido removidos de fato. O resultado era óbvio. As paredes já mostravam trincas, o telhado cedia em alguns pontos. Mesmo bela externamente, aquela casa era instável, não era sustentada por Deus. E de repente, eu percebi, meu segundo casamento era exatamente assim. Ele parecia sólido, parecia promissor, mas em meu íntimo havia uma barreira invisível. Eu me lembrava de orações que pareciam tocar o céu, mas logo em seguida vinham o silêncio, a sensação de vazio. Momentos em que eu queria ouvir a voz de Deus, mas meu coração estava hesitante, inseguro, inquieto. Foi então que o Senhor me permitiu enxergar as consequências, como ondas que se espalhavam. Havia uma névoa sobre a família. Coisas que antes me pareciam normais, agora ganhavam outro significado. Sinais de um desalinho com a ordem do céu. Pequenos conflitos constantes, desconfianças nascendo de quase nada e um tipo de angústia inexplicável que ninguém ousava nomear. Ele abriu meus olhos para outras mulheres. Mulheres como eu. Mulheres que pareciam felizes em seus segundos casamentos. Bem vistas, respeitadas, até mesmo ativas nas igrejas. Mas dentro delas existia um suspiro silencioso. Um vazio que ninguém vê, mas que está sempre lá. Elas sabem, ainda que em silêncio, que algo está fora do lugar, mas escolheram não tocar no assunto. A dor que carregam não vem de outros, vem delas mesmas, por não terem coragem de encarar a verdade. E então Deus disse com uma firmeza serena: Sara, eu não vejo apenas ações, eu vejo os motivos. E naquele instante, seu olhar alcançou cada canto escuro da minha alma. Nada ficou oculto. Nada permaneceu escondido. E ainda assim, ele permaneceu ali, olhando para mim com amor. Um amor que não mascara a verdade, mas que me convida, com toda a paciência e firmeza, a caminhar em direção a ela. Algo dentro de mim começou a se espalhar, uma sensação inevitável, como se finalmente eu estivesse enxergando o que sempre tentei evitar. Me vi novamente no dia em que decidi me casar outra vez. E ao contrário do que eu imaginava, não era uma mulher forte que eu via, mas uma menina assustada. Assustada com a solidão, desejando ser amada, olhando ao redor e vendo tantas pessoas com famílias, com cônjuges, e então começando a acreditar que talvez Deus não fosse suficiente. Eu orava, mas meu coração já tinha decidido o que queria ouvir. Eu pedia por uma porta aberta e, ao menor sinal, chamava de resposta divina. Mas no fundo eu sabia, não era a voz de Deus, era a minha vontade disfarçada. E ali naquela presença santa, ele me mostrou o quanto eu racionalizei tudo, abusando da sua graça. Deus é bom, ele vai entender, eu dizia. Já sofri tanto, será que ele realmente quer que eu viva sozinha pelo resto da vida? Eu acreditava que, se tentasse viver bem nesse novo casamento, Deus acabaria abençoando. Fiz da paz o meu ídolo. Coloquei a busca pela felicidade acima da obediência. E o pior, não foi por impulso. Foi uma decisão consciente. Eu sabia da verdade e escolhi outro caminho. Deus não me falou com dureza, mas eu sabia. Ele não aprovava. E mesmo assim o amor dele continuava ali. Um amor forte o bastante para me confrontar. Forte o bastante para exigir a verdade. Quando a visão das duas casas desapareceu, fiquei ali ajoelhada, em silêncio, sem palavras, sem lágrimas, apenas um vazio calmo. Mas foi justamente nesse vazio que comecei a sentir algo transbordando, o amor dele. Não era um amor passivo,
nem tolerante com mentiras. Era o amor de um pai santo, um pai que não aceita engano, mas que também nunca abandona o filho. Jesus me olhou. Os olhos eram os mesmos de antes, gentis, mas cheios de uma luz que parecia enxergar tudo. Ele não disse nada logo de imediato, mas sua presença inteira sussurrava: eu não vim para te condenar, mas para te libertar. Então eu entendi a verdade que ele me revelou sobre o pacto, sobre o novo casamento, sobre as rachaduras espirituais. Não era para me esmagar, era para me resgatar. Ele não quer que eu viva acorrentada a algo errado. Ele quer que eu seja livre de verdade, e não presa a uma liberdade falsa, construída sobre sentimentos confusos e justificativas humanas. Deus não me deu ordens. Não me disse, faça isso agora. Em vez disso, ele me chamou para uma mudança profunda, não só nas atitudes, mas no coração e na forma de pensar. Você está disposta a ver tudo como eu vejo? Foi o que senti ecoar dentro de mim. Ele continuou. Sua voz não era alta, mas reverberava fundo na minha alma. Você não precisa decidir tudo agora, mas precisa escolher, obedecer ou continuar seguindo seus próprios passos. Você confia em mim o suficiente para entregar seu futuro em minhas mãos? E naquele instante ficou claro. Não era um chamado para abandonar meu marido de imediato. Era um convite para iniciar uma jornada mais profunda, uma jornada de arrependimento, transformação e verdade. Uma jornada onde o amor de Deus não me mimava, mas me chamava de volta para casa. A obediência, ela é um caminho exigente, um caminho que exige lágrimas, renúncias, coragem, mas também é o caminho da verdade e do amor mais profundo. Senti naquele momento que o que Deus mais desejava de mim era que eu voltasse para a sua palavra, com honestidade, sem máscaras, e encarasse de frente a realidade que eu vinha tentando disfarçar. Era hora de parar de fingir, de deixar os atalhos, de viver como alguém que finalmente entendeu a luz. Ele me lembrou do que já havia dito nas Escrituras: se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e venha. E ali, compreendi que essa cruz não era dor física, era abrir mão dos meus próprios desejos, era soltar o sonho de felicidade do meu jeito, para abraçar algo muito maior, mais difícil, sim, mas infinitamente melhor. Deus nunca prometeu facilidade, mas Ele prometeu presença. Prometeu que quem caminha na luz não vive mais sob o domínio da escuridão. E foi então que percebi uma nova luz surgindo em mim. Não era tão intensa quanto a que eu havia visto lá, mas era quente, tranquila, firme. Não vinha das emoções, mas de uma aceitação profunda, uma verdade que eu acolhia com a alma. E ali, naquela presença que me envolvia, senti algo como um sussurro dizendo: eu te amo o bastante para te contar a verdade. E essa verdade, se você a abraçar, vai te libertar. Um novo caminho começava. Eu não sei quanto tempo estive com o Senhor, talvez alguns instantes, talvez uma eternidade, mas de repente, algo forte começou a puxar minha alma de volta. Era como se um fio invisível me envolvesse e me arrastasse de volta a este mundo. Tudo o que era sagrado foi se apagando aos poucos, como um sonho interrompido. Então eu caí, não num abismo escuro, mas direto no meu corpo. A colisão foi dolorosa. O bip do monitor cardíaco ecoou no meu ouvido, misturado com passos apressados e uma voz aflita gritando meu nome. Sara, você me escuta? Sara! As luzes do hospital me cegavam, como agulhas entrando nos olhos. Ofeguei, como alguém arrancado do céu e jogado num mundo apertado, desordenado e barulhento. Uma enfermeira sussurrou atônita: achamos que te perdemos. Seu coração parou por quase 4 minutos. Meu corpo estava exausto, dolorido. Mas mais do que isso, havia uma dor na alma, uma confusão profunda e sem nome. O que vi, o que ouvi, tudo ainda estava gravado dentro de mim, mais nítido que o quarto em que eu estava agora. As palavras dele sobre o pacto, sobre a realidade crua da minha condição, martelavam dentro do meu peito. E doía. Doía porque agora eu enxergava. Eu não era mais a mesma mulher de antes. Algo em mim havia mudado para sempre. Desde o instante em que meu coração parou de bater, ouvi a porta do quarto se abrindo. Mark entrou, e o olhar dele era um espelho de tudo que eu agora precisava encarar. Os olhos dele estavam vermelhos de preocupação, mas brilharam no instante em que me viu despertar. Ele correu até mim, segurou minha mão com força e disse com alívio: Sara, meu Deus, e você voltou? Eu o olhei.
o homem que um dia amei com todo o meu coração. Mas agora, esse olhar vinha acompanhado de algo novo, algo que rasgava por dentro. Ainda havia amor, sim, mas junto dele havia também a dor fria de uma verdade que acabara de ser revelada. Eu queria abraçá-lo, mas minhas mãos simplesmente não se moveram. Parte por causa do cansaço do corpo, mas principalmente porque a alma estava dividida em pedaços. Não sabia o que dizer, nem por onde começar. Apenas olhei para ele e chorei, não por medo, mas porque eu sabia com toda a certeza, que dali em diante nada mais seria como antes. A máquina ao meu lado continuava com seu som constante, mas dentro de mim tudo era silêncio. Um silêncio sagrado, como se algo estivesse para acontecer, como se eu estivesse à espera de um sinal, de uma direção. Mas mesmo sem saber o que viria depois, uma coisa eu compreendia: eu voltei, mas a velha Sara não voltou comigo. Ao retornar, senti como se carregasse uma cicatriz invisível, uma marca sagrada. Ao mesmo tempo em que era um símbolo de vida nova, também era o peso de uma verdade que não podia mais ser ignorada. Fiquei mais quieta, mais recolhida. Me movia devagar, observando o mundo ao meu redor com outros olhos. Havia manhãs em que eu simplesmente me sentava por horas, olhando o sol atravessar a janela, com o coração apertado de saudade. De que, exatamente, eu ainda tentava entender. Procurei o pastor que havia celebrado meu casamento com Mark. Ele me ouviu com atenção e depois sorriu com doçura. Filha, Deus é amor, Ele perdoa. Já não vivemos mais sob a lei, mas sob a graça. Assenti com a cabeça, mas por dentro, algo em mim gritava, porque eu tinha estado diante dele. Eu ouvi sua voz, e ele não sorri diante do pecado. A graça de Deus não é um passe livre para seguir errando. Ela é uma oportunidade para arrependimento real, para caminhar em obediência. Saí daquele gabinete com o coração pesado, sentindo uma solidão difícil de explicar, uma sensação de que ninguém neste mundo poderia entender o que eu tinha vivido, porque as palavras que ouvi não foram só ouvidas pelos ouvidos, foram gravadas na alma. Na presença de Deus nada fica escondido, não há desculpas, nem justificativas, nem para onde fugir. Ali restam apenas você, a verdade e o santo. E ali eu entendi. O casamento não é apenas um contrato entre duas pessoas. Não é só amor ou harmonia. É um pacto sagrado, feito diante de Deus e definido por Ele. Eu não compreendia isso antes, mas agora, depois de estar naquela luz eterna, ficou claro. O pecado não é só o que fazemos, também é o estado em que vivemos quando escolhemos caminhar fora daquilo que a palavra diz. Mesmo quando a justificativa é o amor, se ele nos afasta da verdade, então não é o amor que vem de Deus. Mais do que compaixão humana ou conselhos bem-intencionados, o que eu sinto agora é o desejo profundo de falar diretamente com você. Sim, com você que está lendo estas palavras. Seja honesto diante de Deus. Não fuja das perguntas difíceis. Examine sua vida, seu casamento, seus relacionamentos, não pela lente das emoções ou da opinião dos outros, mas à luz da palavra de Deus. Não se apoie na aprovação da sociedade, nem mesmo na aceitação de uma igreja, se isso contradiz claramente aquilo que Deus já revelou em sua palavra. Não adormeça sua consciência com uma graça que não vem acompanhada de arrependimento verdadeiro. A graça que ignora a verdade não salva, apenas engana. Mas entenda, esta não é uma mensagem de desespero. Nos olhos de Deus, eu vi compaixão sem fim. Nele senti esperança para os feridos, para os humildes, para todos os que se quebram diante da verdade. Se você verdadeiramente se arrepender, Ele jamais vai te rejeitar. A porta continua aberta. Ninguém está longe demais que não possa ser alcançado pelas mãos dele. E por favor, não se esqueça disso. A eternidade é real. Aquela luz eterna que eu vi, ela ainda brilha. Mesmo neste mundo escuro, ela ainda rompe a escuridão. Mas só quem vive em arrependimento e anda na verdade estará realmente preparado para ficar diante dele no último dia. A vida eterna não começa quando morremos. Ela começa no instante em que escolhemos viver de fato para Deus. E minha oração é essa: que você não ignore esse chamado, que ouça o eco da eternidade e tenha coragem de responder.